Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, saúde, se cuidando em casa, certo? E estudando o que está sendo enviado para vocês, viu? Já os meninos de primeiros anos, em relação à física, a introdução com a explanação da notação científica, algarismo significativo e suas operações, tá certo? As grandezas, mas lembre-se, não deixe de dar retorno, certo? Espero que vocês sejam conscientes do que está acontecendo. Vocês estão em casa, mas não estão deixando de fazer nada, certo? Mandem sempre as respostas para nós, porque a escola está fazendo todo o levantamento de quem é as pessoas que estão desenvolvendo, o que eles podem ter como garantia mais tarde, tá certo? Mas não deixe de enviar, tá certo? As atividades propostas, que o nosso propósito da escola é direcionar a metodologia, direcionar o meio de comunicação mais favorável para vocês que possam desenvolver as atividades, tirando dúvidas com vocês, tá certo? E sempre a gente vai estar à disposição para ver algumas situações que vocês não tenham conhecimento de desenvolver, tá certo? Mas assim, espero de antemão que vocês fiquem em casa, se cuidem, certo? Façam as atividades, meninos de primeiros anos, meninos dos segundos anos, terceiros anos, dão essa forma de retorno para nós, porque a escola trabalha muito com o propósito de uma aprendizagem de qualidade com a qual vocês têm toda essa capacidade. Por isso, aquele abraço, certo? Mas todas as atividades que for direcionar para vocês, façam, certo? Confie em vocês, confie em mim, confie na escola, diante do que vocês possam desenvolver com o que vocês têm como base todas essas práticas que estejam direcionadas para vocês. Um abraço, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre notação científica. Notação científica. E não se preocupem com essa palavra que não tem muita complicação não, tá? É apenas o nome notação científica. Marcos, a palavra matemática já assusta, agora notação científica assusta mais ainda. Calma pessoal, você vai ver que não é muita coisa, não é nada disso não, tá bom? Então o que representa uma notação científica? É isso aqui pessoal, ó. A notação científica é representada por isso aqui, ó. Nós temos aqui um número, por enquanto eu vou chamar de x, porque eu não dei o valor para ele ainda, multiplicado por 10, elevado a um outro número que eu vou chamar de y, que eu não dei o valor para ele ainda. Marcos, eu tenho que decorar essas duas letras? Não, foi eu que coloquei x aqui e y ali, porque ali será número e aqui também. Só o 10 que você precisa guardar, tá bom? Notação científica trabalha com esse 10 aqui, ó. Um número qualquer, que eu chamei de x, poderia ser letra A, letra B, e ali também z, y, qualquer um. Multiplicado por 10 e elevado a y. X vezes 10 elevado a y. Isso aqui é a notação científica. E um lembrete logo de cara aqui, ó, tá vendo esse x aqui, ó, aqui tem um número, né, que a gente vai multiplicar por 10. Este número aqui, olha ele aqui, ó, é o x. Este x, ele está compreendido entre 1 e 10. Esse valor aqui, que a gente vai ver um monte aqui para baixo, ele estará compreendido entre 1 e 10. No entanto, ele tem que ser maior que 1 ou o x tem que ser igual a 1. Por que maior, Marcão? Se esse aqui é o símbolo de menor. Qual que é o símbolo de menor? É este aqui, ó. E este é o símbolo de maior, porque este representa o 4 e este representa o 7. O 7 é maior que o 4. Tá, aqui é o símbolo de menor. Isso quer dizer que o 1 ele é menor ou igual ao x. Ou seja, e se você verificar de lá para cá, o x é maior ou igual a 1. Então o x, que é este aqui, ele pode ser o valor 1, ó, igual aqui, ó. E ele tem que ser maior que 1 também, tá bom? Não pode ser menor que 1, então está entre 1 e o 10. E o x também ele tem que ser menor que o 10, ó. O x ele não pode ser o 10, muito menos um número maior que o 10. O x, guarda isso daí, ó, não pode ser maior que o 10. Então explicando melhor, olha aqui, ó. O x ele vai do 1 ao 9,999 reticências, ou seja, chega muito próximo do 10, mas nunca chega ao 10. O x é o número que estará aqui, nunca chegará ao 10. Ele pode ser o número 1, não pode ser menor que 1 também.
tá ok? Olha a importância desse x. E aqui na frente eu dei alguns exemplos, olha só, o x pode ser o 1, né? Pode ser o número 1, pode ser 2,5, 3,7, 5,2, 6,4, 9,6, 9,9 e aí por diante, nunca passando do número 10. Quem? O x aqui, ó. Certo, então pode assumir qualquer valor. Marcos, tem que ser aqui uma casinha decimal depois da vírgula? Não, pode ser quantas casas decimais você quiser. Por exemplo, 2,5 poderia ser 2,59432. Não deixa de ser um 2,5 e o 2,5 aqui é menor que o 10, é o valor do x, tá bom? X é igual. Ok, agora vamos verificar alguma coisinha a respeito do y. Esse y aqui, pessoal, ó, olha ele aqui, ó, é aquele expoente lá. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, tá? Ele é um número inteiro é negativo e positivo, né? Então o y guarda aí, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. E esse aqui tem as observações dele aqui que você não pode esquecer. E esse aqui vai ser ou negativo ou positivo. Por exemplo, Marcos, onde que a gente utiliza isso daí, ó? Olha só, olha o nome, notação científica. Por que notação científica? Porque normalmente os cientistas, aqueles que trabalham mais a fundo nas coisas, eles utilizam números muito grandes. E para facilitar a vida deles, o que eles fazem? Utilizam a notação científica. Vamos verificar aqui agora. Por exemplo, a massa da Lua. Qual que é a massa da Lua? Marcos, o que é massa? Massa tem a ver com peso. Só que o peso ele é em relação à gravidade. Aqui na Terra, por exemplo, nós temos a gravidade, então dá para a gente verificar o peso. Mas aonde não há gravidade, você utiliza a massa. Por exemplo, lá na Lua não tem gravidade, então você vai utilizar a massa, mas é dada em quilos também, tá bom? Então a massa da Lua, olha qual que é a massa da Lua. É 73,0000, ó, um monte de zero, quilos. Esta é a massa da Lua. E para os cientistas trabalharem com um número tão grande, dá muito trabalho, atrapalha muito a vida deles. Então o que eles fizeram? Inventaram a notação científica, olha só. Tudo isso aqui pode ser resumido a isso aqui, ó. 7,3 vezes 10 elevado a 22. Isto aqui é uma notação científica, quilos, da massa da Lua. Esta aqui é a massa da Lua, 7,3 vezes 10 elevado a 22. A gente vai aprender isso agora, tá bom? Você não precisa utilizar esse monte de zero aqui, tá? E isso aqui é a notação científica. Você pode ver que aqui está o valor do x, 7,3. Você nota que ele não é maior que 10, 7,3 é menor que 10 e ele é maior que 1, é o valor do x. Vezes 10 sempre vai acompanhar o 10, a base sempre será 10 e o expoente y aqui no caso deu 22. E a gente vai aprender isso agora, tá bom? Então você nota que esse é um valor enorme, é um valor muito grande que foi transformado em notação científica para facilitar o trabalho não só dos cientistas, como das pessoas que precisam trabalhar com números enormes. E olha um outro exemplo aqui, ó. Mais ou menos, eu não tenho certeza, mas eu coloquei aqui só para você ter uma ideia. Qual é o tamanho de um vírus? Imagina o tamanho de um vírus, que a gente não sabe o tamanho, né? Então vamos supor que o tamanho do vírus seja 0,0000018 milímetros. Olha, é um tamanho muito que grande? Não, muito pequeno, ó, porque começa com zero. Tudo que começa com 0, é uma coisa bem pequena, nesse caso pequeniníssima, tá vendo? Ó? Então o tamanho do vírus eu estou chutando que seja 0,0000018 milímetros. É um tamanho infimamente pequeno, tá? Então transformando isso aqui, vamos supor que seja isso aqui mesmo, transformando em notação científica para facilitar a leitura, olha o que temos aqui, ó. 1,8 vezes 10 elevado a menos 25. Nós já sabemos que o 1,8 é o valor do x. O 10 é o padrão, é a base padrão, nunca vai mudar, sempre será o 10. E menos 25 aqui, ó. Marcos, agora mudou. Aqui está menos 25, ali era mais 22. Se quiser colocar o mais na frente, pode colocar. Qual a diferença, Marcão? A diferença é o seguinte, ó. Sempre que o número for muito pequeno, que é este caso aqui, ó, e começar com 0, o expoente y
o expoente y será negativo. Sempre que eu começar com 0, alguma coisa, isso quer dizer que é muito pequeno um número, independente se ele é daquele tamanho ou 18 está aqui, aquele 18 está aqui, ele será um tamanho pequeno. Então o expoente será negativo, o y será negativo, não se esqueça mais disso, tá bom? E aqui você percebe que 1,8 é maior que 1, poderia ser o 1 também, e é menor que o 10, tá ok? Vamos aprender isso aí para baixo. Então vamos começar, vamos passar um número qualquer, não vamos fazer um número grandão por enquanto não, passar para a notação científica, tá bom? Vamos passar, pode ser passado qualquer número, Marcão, pode ser passado qualquer número sem exceção. Por exemplo, vamos começar com um número bem básico, vamos começar aqui com o número 9. 9 dá para passar para a notação científica, Marcão? Claro que dá. O 9 ele será a mesma coisa, olha só, então a gente vai colocar um número aqui no lugar do x, que terá que ser entre 1 e 10, o 9 já entra nesse caso, ele é 9, é menor que 10, então pode ser ele mesmo. E aí nós temos que multiplicá-lo por quanto? Por 10, porque é sempre 10, né? E agora temos que elevar a um número aqui, para que este número 9 seja uma notação científica. Olha só, 9 vezes qual número vai dar 9? Tem que ser o 9 vezes 1. E como que eu faço para transformar esse 10 no número 1? Existe uma regrinha matemática, uma dica matemática muito importante. E a dica é a seguinte: qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, o número 2650, se ele for elevado a zero, ele é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então 10 elevado a zero é igual a 1. Então isso aqui será a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a zero, que eu errei, era 9 vezes 1. 9 vezes 1, concorda? 10 elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a zero é igual a 1, é a mesma coisa que 9 vezes 1. E quanto que é 9 vezes 1? É 9. Marcos, então qual que é a resposta? É 9? Não, aqui foi uma forma de eu explicar para vocês o que acontece. A notação científica que a gente quer está aqui, ó. Esta é a nossa resposta. Isso aqui é a nossa notação científica referente ao número 9. Então, o número 9 passado para a notação científica deu 9 vezes 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, deu 9 vezes 1. 9 vezes 1, que é igual a 9, que aqui está. Isso aqui é que a gente queria. Esta é a notação científica do número 9. Vamos fazer mais um? Vamos. Agora vamos fazer com o número decimal. Vamos fazer o número 5,9. E eu já vou explicar para vocês como que funciona. 5,9. Então agora nós temos que colocar o valor x multiplicado por 10 elevado ao expoente y. O valor x tem que estar entre 1 e 10. Não pode ser o 10, né? E olha aqui o que nós temos, ó, 5,9. Eu posso utilizar o 5,9 no lugar do x? Claro, porque ele é um número menor que 10 e maior que 1. Então vamos utilizar 5,9. 5,9. Vezes quanto? Vezes 10, né? Então, vezes 10 elevado a quanto vai dar o próprio 5,9, que ali está, elevado a zero também. Por quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então vai dar 5,9 vezes 1. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, então é igual a 5,9. Tá bom? Isso aqui só foi a prova. O que nos interessa é isso aqui, a notação científica do número decimal. Número decimal é número que contém vírgula, tá? Então a notação científica deste número decimal é este aqui, ó, 5,9 vezes 10 elevado a zero. Isso aqui é o que nos interessa, tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos. Bom, agora nós temos o número 11, diferente de 5,9, que era um número decimal que contém vírgula, e o 9, que era menor que 10. 9 menor que 10, esse aqui é maior que 10 e este era menor que 10. Maior que 10, o que a gente faz? Olha, é o seguinte, para a gente transformar em notação científica, a gente vai ter que ter um número menor que 10. Então o que você faz? Você copia o número normalmente, 1 e 1, tá ok? 1 e 1, e aí você multiplica por 10, tá ok? Uma vez que você multiplicou por 10, o número multiplicado por 10, você tem que transformar este número em um número que seja menor que 10.
E como que eu faço para transformá-lo menor que 10? Uma outra dica aqui para muitos que ainda não sabem, deixa eu ver onde eu vou colocar. Ó, qualquer número mesmo, por exemplo, o número 6, queira ou não, ele possui uma vírgula aqui, ó, só que a gente normalmente não coloca, mas ela está aqui, ó. Qualquer número. O número 110, queira ou não, ele possui uma vírgula também. Onde está essa vírgula? Está aqui, ó. É qualquer número mesmo, o número 83. Onde está a vírgula do 83? Está aqui, ó, mas não precisa colocar. Voltando para cá, o número 11, ele possui uma vírgula? Claro, ela está aqui, ó. Tá bom. Agora, o que eu tenho que fazer para que este número seja menor que o 10? Este número seja menor que o 10. Eu vou ter que transformar ele em um número menor que 10. Se eu deixar a vírgula onde está, será o número 11. E 11 é maior que 10, então não pode. Então o que eu faço? Eu desloco essa vírgula que aqui está, que ela sempre esteve aqui, uma casa para a esquerda. Eu desloco a vírgula uma casinha. Com isso, esse número ficará quanto? Ficará 1,1. E agora está certo. Por que está certo? Porque o valor do x, lembra, tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Ou o número 1. Aqui agora ficou 1,1. Então 1,1 serve para o valor do x. Então 1,1 vezes 10, agora elevado a quanto? O número que irá aqui no expoente no lugar do y é o seguinte, é a quantidade de casas que a vírgula deslocou. Olha só, a vírgula estava aqui, ela deslocou uma casinha, não importa se é para a esquerda ou para a direita. Ela deslocou uma casinha, então já que deslocou uma casinha, então será 10 elevado a 1. Este 1 representa a quantidade de casas que a vírgula desloca, tá bom? Então não poderíamos deixar o número 11 porque o 11 é maior que o 10, ok? E se você observar bem aqui, vamos tirar a prova real agora. Então será 1,1. Este aqui é o que nos interessa, tá bom? Isso aqui é a nossa notação científica, que já está pronta a nossa resposta. Só tirando a prova agora. Então será 1,1 vezes 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então será 1,1 vezes 10. 1,1 vezes 10, qualquer número decimal que possui vírgula multiplicado por 10, basta você deslocar a vírgula uma casinha para a direita. Então isso aqui vai dar 11. Qualquer número decimal, número que possui vírgula multiplicado por 10, basta deslocar a vírgula dele uma casinha para a direita, independente de quantos números hajam para lá ou para cá. Uma casinha para a direita você já estará multiplicando por 10. Jogou uma casinha para lá, a vírgula agora está aqui, ó. Então deu 11, a vírgula está aqui, ó. Tá bom? Tiramos a prova real. Então 11, que é um número normal, um número tradicional, um número real, ele passado para a notação científica deu 1,1 vezes 10 elevado a 1. 1,1 vezes 10 elevado a 1, tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos. E olha só, agora nós temos um número bem maior, 184 maior que 11, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar aqui na frente este mesmo número, 184, 184. E aí o que a gente faz, o primeiro passo é multiplicá-lo por 10, sempre multiplica logo por 10 de cara, tá bom? E aí é o seguinte, já que você multiplicou este número por 10, você tem que transformar esse número, tem que fazer com que ele seja menor que 10. Este aqui está no lugar do x. Lembra do x lá em cima? Está no lugar do x e o outro no lugar do y. Então tá, 184 ele é maior que 10, muito maior que 10. Tá, e onde que está a vírgula aqui? Está aqui, ó, depois do 4. Então tá, se eu tirar essa vírgula e jogar ela aqui, vai ficar quanto? 18,4. 18,4 é maior que 10? Sim, continua maior que 10. Então nós temos que deslocar essa vírgula novamente para cá para deixar menor que o 10. Agora deu 1,84. 1,84 é menor que 10? Agora sim é menor que 10. Então a gente vai fazer isso, a gente vai pegar a vírgula daqui e deslocar ela duas casinhas para cá. A primeira seria aqui e a segunda aqui. Então a vírgula agora estará aqui, ó. Então nós temos 1,84, certo? Então agora está certo, 1,84 é menor que 10. A vírgula aqui não daria porque era 18,4, 18 é maior que 10. Então tem que ser aqui obrigatório que este número x seja menor que o 10. Certo, agora o que vai definir o valor do expoente da mesma forma que ali é a quantidade de vezes que você deslocou a vírgula. Ali no caso nós deslocamos a vírgula uma vez, então colocamos o expoente 1.
Aqui no caso nós deslocamos duas vezes, uma, duas vezes, novamente, uma, duas vezes. Então o expoente lá será o número 2. É só isso, pessoal, é só você colocar o número aqui, verificar onde está a vírgula, deslocar a vírgula tantas casas, a quantidade de vírgula deslocada será a quantidade, será o valor do expoente da base 10, tá bom? É sempre assim, nunca muda. Então essa aqui é a nossa resposta, ó. E aqui ainda dá para tirar a prova mais ou menos, ó, 10 elevado ao quadrado é o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 1,84 vezes 100, vamos colocar aqui, ó, só tirando a prova, 1,84 vezes 100. Quanto que é 1,84 vezes 100? Qualquer número decimal que contém vírgula multiplicado por 100, é só andar com essa vírgula para a direita, esses dois zeros aqui, ou seja, duas casinhas, uma, duas. Então é igual a 184. A vírgula veio daqui para cá, duas casinhas, ó. Tá bom? Tá legal? Então esta aqui é a nossa notação científica do número 184. É 1,84 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos fazer mais um? Vamos! Então como que a gente resolve isso daqui? A gente faz o seguinte, copia todo o número. Vamos lá, 49149. 49149. A gente pega este número e já multiplica por 10, não perde tempo, porque a notação científica é sempre multiplicado por 10, não perde tempo. E aí a gente vai elevar um número aqui, e este número será a quantidade de casas que a vírgula vai deslocar aqui, tá bom? Então vamos lá, a vírgula está aqui. Nós temos aqui 491,49. 491 é maior que 10? Claro que é maior que 10, então não pode. Este número não pode ser 491, então a vírgula não pode ficar aqui onde está, que está aqui agora, né? Tá. Se eu deslocar essa vírgula para cá uma casinha, vai ficar 49,149. Pode ser? Não pode, porque 49, alguma coisa ainda é maior que 10. 49 é maior que 10. Tá. Então vamos deslocar mais uma casinha, vírgula para cá. 4,9. 4,9 é maior que 10? 4,9 não é maior que 10, é praticamente a metade do 10, então pode ser. Então a vírgula ficará entre o 4 e o 9. Pessoal, é sempre assim, tá bom? Sempre vai funcionar assim, ó, nunca vai mudar. Sempre a vírgula estará por aqui mais ou menos, tá bom? Então ali, ó, naquele número que não colocamos nada, vamos colocar a vírgula aqui agora, 4,9, que o valor do x tem que ser menor que 10, menor que o 10. Agora vamos observar, onde estava a vírgula? Estava entre o 1 e o 4, entre o 1 e o 4. Quantas casinhas a vírgula deslocou? Uma, duas casinhas. Então o nosso expoente, obviamente, será o número 2. Ah, sempre assim, Marcão? Sempre assim, não muda nada, tá bom? Então nossa vírgula estava aqui, deslocamos uma, duas casinhas para a vírgula ficar aqui, para ficar 4,9 menor que 10. Então o expoente será 1, 2, tá lá, expoente 2. Então esta aqui é a nossa notação científica do número que aqui está, 491,49, que é um número real, que é um número decimal, que é um número normal, né, que a gente utiliza no dia a dia. Qual que é a notação científica dele? É 4,9149 vezes 10 elevado ao quadrado, ou 4,9149 vezes 10 elevado a 2, tá bom? Notação científica. Vamos fazer mais um? Vamos! Então aqui está, temos aqui um número normal, um número real, né, o número que a gente utiliza no dia a dia, que é o número 300 mil milhões. 300 milhões nós temos aqui, tá bom? Vamos passá-lo para a notação científica? Vamos. Então o que a gente faz? Primeiro a gente copia o número. Olha, na verdade, quando tem um número muito grande assim, você não precisa copiar esse monte de zero, não precisa, tá bom? Só precisa copiar se esse monte de zero estiver entre outro número. Por exemplo, o número aqui 5005. 5005. Aí sim você tem que copiar um monte de zero. Se fosse mais um montão de zero e um 5 na frente, aí sim você tem que copiar um monte de zero. Neste caso aqui, ó, já vai se acostumando. Não precisa copiar esse monte de zero aqui. Copia só o número para você ver. Então será 3. Olha só, 3. Tá ok? Por quê? Porque a gente não vai querer esse montão de número aqui. Marcos, mas por que você copiou todos os números ali? Porque aqui não era um monte de zero, é um monte de número. E os números são importantes na hora de fazer a conta. Eu poderia colocar só 91? Poderia também, mas aí não vai ficar a conta tão precisa
quanto isso aqui, tá bom? Agora quando tem um monte de zero assim, ó, copia só o número que você tem. Inclusive, se eu tivesse aqui o número, por exemplo, 483, 483, esse monte de zero, você copiaria o 483 aqui, só o 483, deixa esse monte de zero para lá, tá ok? Então copiamos o 3, agora vamos multiplicar por 10, né, que é de praxe, né, então a gente coloca vezes 10, e agora é o seguinte, ó, eu tenho aqui o número 300 milhões. Aonde que está a vírgula aqui? A vírgula sempre está depois do número, a vírgula está aqui, ó. Agora nós só copiamos o número 3, olha lá, o número 3, então a vírgula está aqui, ó, a vírgula passou para aqui, ó, para o número 3. Se fosse 483, teria aqui 483 e a vírgula estaria do lado dela. Agora o que temos que descobrir é quantas casinhas esta vírgula que normalmente fica aqui, quantas casas ela teve que deslocar para chegar até aqui, ó. Vamos contar? Vamos. E isso será o nosso expoente. Então vamos lá. Olha só, aqui está parado, né? Já deslocou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas para chegar à vírgula aqui, que é aquele 3 ali, ó. Novamente, tá aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então este 8 será o nosso expoente ali, ó. Pronto, viu como é fácil? Você pega só o número, coloca lá, multiplica por 10, conta quantas casinhas a vírgula deslocou até chegar onde você quer agora, que é o número 3. No caso foram 8 casinhas. Então esta aqui é a nossa notação científica para o número 300 milhões. Que é este número aqui, ó. É 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Ou 3 vezes 10 elevado a 8. Notação científica. Mais um? Mais um. E aqui está, pessoal, um número diferente agora. Você vê que não é um número muito grande, agora é um número muito pequeno. Número muito pequeno representado pelo 0, sempre 0, alguma coisa representa um número muito pequeno, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai querer? A gente vai pegar da mesma forma que ali, a gente vai pegar só os números que tem aqui. Quais são os números que tem aqui? É o número 33, ó. Então a gente pega só o número 33 e coloca lá. Ó, colocamos aqui o número 3, tá? E o próximo passo, o que é? É multiplicar por 10, multiplicamos por 10, e após multiplicar o número por 10, você tem que fazer com que este número fique menor que o 10. Ali a gente não se preocupou com isso, porque o 3 já era menor que o 10. Aqui nós temos o número 33, que é maior que o 10. E o número 33, ele possui uma vírgula aqui do lado direito. Aonde que eu tenho que colocar essa vírgula para que este número fique menor que o 10? Colocar aqui no meio, ó. Então vai ficar 3,3. 3,3 é menor que o 10? Muito menor que o 10, né? É um terço do 10 praticamente, né? Então 3,3 é bem menor que o 10, beleza. Então a nossa vírgula vai ficar entre os dois números 3. Agora, da mesma forma que fizemos ali, a gente vai verificar quantas casas a vírgula deslocou do lugar original dela para o novo local que é aqui, ó, entre os dois número 3 que ali está. Tá bom? Então vamos lá, vamos contar. 2, 3 casinhas. Então o nosso expoente será o número 3. Só que agora vem uma coisa muito interessante que você tem que guardar. Você percebeu agora que nós temos aqui um número muito pequeno, 0, alguma coisa? Inclusive a vírgula foi para lá? Isso quer dizer o quê? Que é um número muito pequeno. Então já que o número tem 0, alguma coisa, sempre, olha só, guarda para você. Sempre que o número tiver 0, alguma coisa, ou seja, um número muito pequeno, o expoente será negativo. Tá bom? Então o expoente será negativo sempre que for 0, alguma coisa. Você vai fazer o mesmo procedimento, mas não se esqueça de colocar o negativo no expoente. Mas por que, Marcão? Tem uma explicação para isso? Olha só, eu tenho uma aula sobre isso aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Se você quiser assistir a esta aula aí, ó, é expoente negativo, tá bom? Potenciação. Então como que seria isso aqui? Ó? Vou tentar resolver só esse 10 elevado ao cubo aqui. Isso aqui seria igual ao seguinte, ó. Não existe número elevado a expoente negativo. A gente não pode deixar ele assim. Como que a gente faz então? Isso aqui, quando tem um número com expoente negativo, o primeiro lugar é colocar aqui, ó, essa barra aqui horizontal, colocar o número 1 em cima, já foi explicado isso aqui, tá bom?
E aí o que você faz? Coloca o 10 elevado ao cubo, né, que é 10 elevado ao 3, positivo, e elimina o negativo. Então é 10 elevado ao cubo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui você fez o que? Você eliminou o expoente negativo, é 1 dividido por 10 elevado ao cubo. E o que é 1 dividido por 10 elevado ao cubo? É 1 dividido, o que é 10 elevado ao cubo? É o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes. E se você continuar, vamos fazer aqui, né? Então é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então é 1 dividido por 1000. Então 1 dividido por 1000. E se você fizer isso daqui, então você tem o que, ó? 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1000. Se você multiplicar 3,3 por 1 dividido por 1000, aqui por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3,3 vezes 1 dividido por 1000, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então vai dar 3,3 dividido por 1000. E 3,3 dividido por 1000 é só deslocar a casa, ó, o 1000 não tem 3 zeros, você vai deslocar a casinha, a vírgula, 3 casinhas para a esquerda. Você vai dividir 3,3 por 1000. 1, 2, 3. Então vamos ver aqui, ó. Não está aqui 3,3? 1, 2, 3. Ou seja, vai dar na mesma. Então a notação científica deste número decimal aqui, ó, desse número real, é esse aqui, ó. É 3,3 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? Isso é o que nos interessa, tá bom? Não esqueça desse 0, aqui, que é um número muito pequeno, então te dá um expoente negativo. Guarda isso aí, 0, alguma coisa, expoente negativo, tá bom? E não se esqueça de colocar apenas o número lá, que será multiplicado por 10, no lugar do x. E o y negativo. Vamos fazer mais um? Vamos. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu tenho aqui o desenho do Sol e o desenho da Terra. Bem pequenininha aqui a Terra. Tá bom? Então a distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 150 mil milhões de quilômetros. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Agora vamos saber isso aqui. Agora vamos converter essa distância aqui com esse monte de número para a notação científica. Como que eu converto? O que eu faço aqui? Da mesma forma que ali eu pego apenas o número, esquece esse monte de zero, vamos pegar apenas o número e colocar lá na frente. Então vamos lá, isso aqui será igual a 15, aliás, o número 1 e o número 5, né? Pegamos aqui dos 150 milhões de quilômetros, pegamos apenas o 1 e o 5. E qual que é o próximo passo? É multiplicarmos por 10. Multiplica por 10, que faz parte da notação científica, e a gente vai elevar alguma coisa. Certo, 150 milhões é um número, concorda? E ele possui uma vírgula. Onde está a vírgula? Sempre que não possui nenhuma vírgula, ela está escondidinha lá no último número lá, no último zero. Certo, mas guarda isso que a gente já volta aqui. Vamos verificar esse número aqui. Esse número aqui, ele é menor que o 10? Não, Marcos, o 15 é maior que o 10. Já que o 15 é maior que o 10, a gente vai ter que colocar uma vírgula aqui para ele ficar menor que o 10. Por enquanto está aqui, né? 15, vírgula. Então vamos colocar ela aqui, ó. Então ficará 1,5 vezes 10. Agora 1,5 é menor que o 10? Muito menor que o 10, né? Então pode ser? Pode ser. 1,5 vezes 10 pode ser que ele é menor que 10 e é maior que o 1 também. Se fosse o número 1 também poderia. Então tá. Então nós temos 1,5, ou seja, a vírgula está entre o 1 e o 5. Está aqui agora, ó. Para atender às nossas necessidades, a vírgula agora está aqui, ó. Certo, porque estamos passando todo esse número para a notação científica, tá ok? Tá bom. Então vamos deslocar a vírgula que originalmente era aqui para aqui, ó. Então vamos ver quantas casas nós andamos para a gente colocar o nosso expoente. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então nosso expoente será o número 8, tá bom? Agora eu te pergunto, será um 8 negativo ou não? Não será negativo porque esse número não começa com 0, se começasse com 0, sim, seria um 8 negativo, tá ok? Então olha aqui, pessoal, eu tenho aqui um número enorme aqui, né? Olha só, tenho vários zeros aqui, no entanto, esse zero está cercado pelos números, ó. Então nós não podemos abrir mão desse zero. Isso aqui é um número só, tá bom? E é um número também negativo. E que número que é esse? É 90.009.
conta 3 números de lá para cá, coloca um pontinho para diferenciar. Tudo que for para a esquerda aqui será 1000, então 90.009, tá bom? Pontinho aqui, ó. Certo, onde que está a vírgula? A vírgula está aqui, ó. 90.009, a vírgula está aqui. Então isso aqui é um número só, não podemos descartar os zeros, então copia ele inteirinho aqui do outro lado, ó. Então nós colocamos 90.009. Qual que é o próximo passo? É multiplicar por 10, certo? E qual que é o próximo passo? Transformar esse número, fazer com que ele seja menor que o 10. 90.009 é muito maior que o 10. Então a vírgula está aqui, vamos colocar ela aqui para ver, vai dar 9.000,9, maior que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, vai dar 900,09, maior que 10. Se eu colocar a vírgula aqui agora, vai dar 90,009, maior que 10. 90 é maior que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, vai dar 9,009, 9,009 menor que 10. Então a vírgula pode ficar aqui. Tá bom? Certo, só que é o seguinte, esse sinal de menos aqui, agora você leva em consideração, é só colocar ele aqui, ó, não muda nada, tá bom? Na hora de fazer a comparaçãozinha aqui, não utiliza ele por enquanto, por quê? Porque 90.000 já é muito menor que 10, é um número negativo, ele é menor que zero. É menor que zero. Então na hora de fazer a comparação, deixa o negativo de lado, que ele não vai interferir em nada, faz a comparação só com os números. Aí depois você coloca o negativo aqui. Então transformamos todo aquele número para 9,0009, que é menor que 10. Agora nós temos que fazer o que? Verificar, colocar o nosso expoente. Para colocar o nosso expoente, vamos ter que saber quantas casas essa vírgula deslocou. A princípio ela estava onde? Aqui, ó. Isso aqui é um pontinho para separar os números, não tem nada a ver com a vírgula. Ela estava aqui, então nós deslocamos uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Ela veio parar aqui, ó, entre o 9 e o 0, ó lá. Então 4 casas, 1, 2, 3, 4 casas. Então o nosso expoente será 4. Marcos, agora vem uma pergunta. Pelo fato do número ser negativo, o expoente não terá que ser negativo? Não. Só vai ser negativo quando o número for muito pequenininho. No caso é um número que começa com 0, alguma coisa. Aí sim o expoente será negativo, tá bom? Que é o mesmo que esse caso aqui, ó. Qual é o tamanho de um vírus? 1,8 vezes 10 elevado a menos 25. Por quê? Porque começou com 0, também. E olha o tamanho do número. Então todo esse número, 1,8 vezes 10 elevado a menos 25. Tá bom? 0, expoente negativo.